Vamos lá, Lucas 24, 32. Eu gosto muito desse versículo. Queria que você lesse comigo. Vamos lá, 1, 2, 3. Porventura não ardia em nosso coração quando pelo caminho e quando nos abria as escrituras. Mais forte, vamos lá, 1, 2, 3. Pode sentar no seu lugar. Hoje é um domingo mais do que especial para nós que professamos essa fé cristã, né? Hoje é domingo de Páscoa. Mas só para fazer um prelúdio aqui rápido, vocês sabem o que significa Páscoa? Quem sabe o que significa Páscoa aqui, levanta a mão. Olha, tem gente que sabe. Páscoa, perfeito. Páscoa significa passagem. O nome Páscoa, ele deriva de Pesach, ou Pesach, que é com CH no final. Que significa, olha só o que a Páscoa significa: a passagem do anjo da morte por cima da casa dos hebreus. Isso é o que significa Páscoa. As pessoas pensam que a Páscoa significa ovo de chocolate. Primeiro, irmãos, um coelho que coloca ovo já não casa, né? E um ovo de chocolate. Aí você diz, pastor, é pecado comer ovo de chocolate? É não, irmão. Se tu não tem intolerância à lactose, nem diabetes, come. A minha mulher comeu 2 essa semana. Ela comprou um para Ana Laura e estava comendo em casa. É, para tua filha. Estava comendo em casa. Ela disse que depois compra outro. Gente, só que você precisa saber o sentido. A Páscoa, só para você saber, ela foi instituída no Egito, na saída do povo hebreu. A 10ª e última praga, você lembra qual era a 10ª e última praga? Você não precisa lembrar de todas, nem da sequência, mas a 10ª ela é muito marcante, que foi a morte dos primogênitos. A Bíblia diz que naquele dia Deus deu instruções para Josué e Arão. Quais foram as instruções? Vocês vão matar um cordeiro, vocês vão assar o cordeiro, vocês vão utilizar ervas amargas, Deus deu até o tempero. Vocês vão comer esse cordeiro até o final. Se sobrar, vocês vão queimar o restante. Quando vocês matarem o cordeiro, vocês vão pegar o sangue do cordeiro e vão pintar o quê? Os umbrais da porta. Porque quando eu liberar o anjo da morte, ele não vai entrar dentro da casa de vocês. Ele vai passar por cima, livrando os filhos de Deus. Quem é filho de Deus aqui? O anjo da morte não vai entrar dentro da tua casa. Está muito fraco. O anjo da morte não vai entrar dentro da tua casa. Não vai ter acesso aos teus filhos. Amém? A ninguém da tua família. Isso é o que significa a Páscoa. A festa da Páscoa já existia na época de Jesus. Entenda. Ela não foi inaugurada com a morte de Cristo, ela já existia. Jesus Cristo é que morreu no período da festa da Páscoa. Você consegue entender a diferença? Então, para nós, esse domingo que a gente comemora é muito importante, é o ápice da fé cristã. Por quê? Porque nós comemoramos não só a morte, mas a ressurreição do nosso Salvador. A ressurreição do nosso Redentor. Você sabe o que significa Redentor? Vou explicar para vocês. Redentor era uma figura. O Redentor era uma figura que agia no meio de feiras de escravo. Olha só, quem era o Redentor? Quando existia feiras de escravo, que já existia naquela época de Cristo, aparecia uma determinada figura, uma vez ou outra, que ia negociar os escravos que estavam sendo vendidos. Só que ao contrário das outras pessoas que compravam os escravos para poder utilizar em suas fazendas, em suas plantações, em suas empresas, em suas casas, o Redentor aparecia na feira, pagava o preço do escravo, mas o libertava. Esse processo chamava-se redenção, e a pessoa que fazia isso levava o nome de Redentor. Por isso que a Bíblia compara o Cristo a qual nós servimos de Redentor, porque ele pagou o preço da nossa escravidão para nos dar liberdade. Está fraco demais. Ele pagou o preço da minha escravidão e da tua para nos dar liberdade. Você pode dizer amém por isso? Então nós servimos a esse Cristo que ressuscitou. Se você vê hoje em dia, gente, no mundo existem várias propostas de religião. Várias. Mas de todas as pessoas proeminentes, inclusive,
kardecista, budista, do Confúcio, bababá, vai passando, né? As religiões de matriz, aquela coisa toda. Só tem um Deus que ressuscitou 3 dias depois, o nome dele é Jesus. Todos morreram, alguns foram até pessoas muito grandes com ideias muito boas, mas só tem um que experimentou a morte e voltou para contar como era. Só o Cristo que você serve voltou da morte e hoje está vivo. Está fraco. Jesus Cristo está vivo. A cruz está vazia. O túmulo também está vazio. Eu queria conversar com vocês nessa tarde, já nessa noite, que já se iniciou, poucos minutos, sobre algumas coisas que aconteceram no domingo da ressurreição. Só para recapitular. A palavra de Deus fala que Jesus Cristo foi entregue numa quinta-feira à noite. Numa quinta-feira, Jesus Cristo instituiu a Santa Ceia. Nós ceamos geralmente dia de domingo, mas a Santa Ceia foi instituída numa quinta. Jesus Cristo foi entregue por quem? Quem? O Judas se arrependeu. O Judas se arrependeu. A Bíblia diz que quando ele viu Jesus Cristo sendo preso, ele voltou para devolver o dinheiro e ele disse assim: eu pequei contra sangue inocente. Só que ele ficou tão perturbado das ideias que ele foi lá e se enforcou. Esse é o grande problema que está afligindo a humanidade hoje, tá, gente? Só um parêntese bem rápido na mensagem. Cuidado com a sua mente, para você não fazer que nem o Judas. O Judas tinha perdão. A prova disso é que Jesus Cristo falou assim: meu amigo, você me trai com um beijo. Jesus chamou o Judas de amigo. Jesus Cristo não negou nem a Santa Ceia para ele. A palavra de Deus fala em um dos evangelhos que quando Jesus Cristo partiu o pão que deu para o Judas, o diabo entrou no Judas na hora da Santa Ceia, no momento da comunhão, só para provar para a gente que mesmo Jesus Cristo sabendo de tudo, ele não negou o pão da Santa Ceia para o Judas. A Bíblia diz que Jesus Cristo lavou o pé de todos os discípulos, inclusive do Judas. O problema é que ele se precipitou. Não se precipite. O teu problema tem solução. O nome da solução do teu problema é Jesus. Não se precipite. A mente do ser humano é o terreno mais atacado pelo diabo hoje em dia. Na verdade, há muitos anos. Atacou a mente do Judas. O diabo ele é tão inteligente, a gente tem que dar o braço a torcer, ele é tão inteligente que ele tentou atacar a mente de Jesus até na hora da crucificação. Eu estava vendo a mensagem do pastor Gromoski. Quem viu na sexta-feira aí? Foi bênção ou não foi bênção? Quem não viu, levanta a mão. Márcio, tem muito óleo de unção? A gente vai distribuir para as pessoas que não vieram. Você quer ou não quer? Pronto. Ele falando uma coisa, eu comecei a conversar com o pastor, prestei atenção em algo que eu nunca tinha prestado atenção. Que a estratégia do diabo é atacar a mente das pessoas o tempo todo, inclusive com Jesus. Ele tentou atacar a mente de Jesus no momento do início do ministério de Jesus, nos 40 dias de jejum. Colocando dúvida, ele dizia assim: se tu és o Filho de Deus, lança-se daqui no precipício. Tentando implantar dúvida na cabeça de Jesus. Ele tentou a mesma estratégia com Jesus na hora da crucificação. Jesus Cristo estava crucificado e as pessoas utilizadas pelo inimigo chegavam para Jesus e diziam assim: se tu é o Filho de Deus, desce daí. Foi do início do ministério de Jesus até o final o diabo atacando a mente. Guarda tua mente em Jesus Cristo, que Ele no momento certo vai trazer a resposta para o teu problema. Amém, irmãos? Guarda a mente. Mas eu estou desesperado, a resposta não vem, pastor. O senhor não sabe o que está acontecendo. Eu não sei, mas o Cristo que você serve sabe. O Cristo que você está servindo cotidianamente, Ele sabe a solução do teu problema. Amém, irmãos? A palavra de Deus fala que Jesus Cristo foi crucificado às 9 da manhã. Passou 6 horas crucificado porque Ele morreu às 3 da tarde. Ele foi flagelado. Você sabe o que é flagelo? Flagelo é uma arma que os romanos utilizavam para... Como é que eu posso falar? Eles utilizavam para machucar as pessoas. Era um chicote completamente especial, cheio de agulhas de ferro, de pedaços de ossos humanos. Isso é que era um flagelo. A gente fala que Jesus foi flagelado, fulano passou por um flagelo, ninguém sabe. O flagelo é uma espécie de chicote. Coisas que os outros dois crucificados, à direita e à esquerda de Jesus, não passaram, ele passou. A Bíblia diz que Jesus Cristo teve as vestes dele rasgadas pelos soldados. Ele foi exposto, gente. Jesus Cristo salvou o mundo. Melhor dizendo, ele ofereceu salvação ao mundo quase sem roupa.
Você imagina a humilhação que ele não passou? Jesus Cristo teve uma coroa de espinho colocada na cabeça. A Bíblia fala que os soldados romanos colocaram uma coroa de espinho na cabeça dele, colocaram um manto vermelho para zombar dele como se ele fosse rei dos judeus, e começaram a dar pauladas com cacetetes na cabeça dele para pregar mais os pregos na cabeça. Tudo isso ele passou, e a Bíblia fala no livro de Isaías, como um cordeiro mudo, que estava indo até o matador, ele não reclamou em momento algum. A Bíblia diz que em determinado momento, o Pôncio Pilatos, o Pilatos ele era governador daquela região, ele chegou para Jesus e ofereceu, e um dos 4 evangelhos está dizendo: eu posso te livrar, você não fala nada nem para se defender. Jesus Cristo olhou para ele e disse assim: só quem tem poder sobre mim é o Pai. Você não tem poder sobre mim, o Pai tem poder sobre mim. A hora que Jesus Cristo quisesse fugir, ou quisesse sair daquela situação, ele saía. Ele falou para o Pedro. A Bíblia diz que quando os homens foram pegar Jesus, Jesus chegou e disse assim: vocês estão procurando quem? Nós estamos procurando Jesus, da cidade de Nazaré. Ele disse: sou eu. Aí a Bíblia diz que o Pedro puxou uma espada e cortou a orelha lá do Malco. Jesus Cristo chegou para o Pedro e disse: Pedro, você não sabe quem com ferro fere, com ferro será ferido? O pastor falou esses dias. E ele falou uma coisa a mais, ele disse: olha, você não sabe que se eu quisesse, olha o que Jesus falou, se eu quisesse eu não oraria ao Pai, ele me mandaria milícias de anjo agora para me livrar. Ele tinha poder suficiente para se livrar daquilo, mas ele não quis, porque ele foi obediente ao Pai. A Bíblia diz que ele foi crucificado às 9, morreu às 15, a Bíblia fala de meio-dia às 15 horas, a terra ficou em trevas, ficou tudo escuro. Na hora da morte de Jesus houve um terremoto. A Bíblia fala que as pedras se fenderam, os sepulcros se abriram e os santos começaram a sair de dentro dos sepulcros. Você imagina, gente, começar a abrir o Pax União, bufo, as covas abrindo, saiu um monte de gente. Aquela tua avózinha que morreu já está com 5 anos, minha filha, tudo bem com você? Pois é, começou a sair o povo dentro de Jerusalém. Gente, tenta imaginar, um monte de defunto saiu andando dentro de Jerusalém, uma cena do Walking Dead. Pessoal assim andando assim dentro de Jerusalém. Olha a loucura que não foi esse dia. E naquele dia houve uma correria. Todo mundo correu para poder sepultar Jesus. Tinha um homem chamado José da cidade de Arimateia. Ele tinha uma cova zerada. A Bíblia diz no livro de Mateus que ele tinha mandado cavar um sepulcro dentro de uma pedra, porque os sepulcros não eram no chão, eles eram em pedras. Estava zeradinha, Jesus Cristo foi colocado lá. E passou-se o sábado, e o sábado o judeu não fazia nada. A palavra de Deus fala que ao raiar do dia, nas primeiras horas do domingo, que é o dia que nós estamos hoje, a Bíblia diz que foi a Maria Madalena, a Maria mãe de Jesus, que a Bíblia não fala mais como mãe de Jesus, a Bíblia fala Maria mãe de José e de Tiago, que eram 2 irmãos de Jesus. Elas foram até o sepulcro com um unguento para poder passar uma espécie de pasta para conservar o corpo de Cristo. Quando chegou lá, elas identificaram 2 coisas. A primeira coisa que elas identificaram é que o sepulcro estava aberto. A segunda coisa que elas identificaram é que ele estava vazio. Deixa eu ouvir, pouco glória a Deus aqui na igreja hoje. O sepulcro estava vazio. Está muito fraco. O sepulcro do teu Deus estava vazio. Ah, mas se vai aplaudir, aplaude forte a Jesus. Glória a Deus. Isso foi motivo de alegria ou não foi? Foi nada, foi desespero. A Bíblia diz que a Maria Madalena começou a ficar desesperada. Levaram o corpo do meu Senhor. E agora? Roubaram o corpo do meu Senhor. Quando ela avistou 2 varões vestidos de branco, e a Bíblia diz que a roupa deles brilhava como a luz do sol. Em outras palavras, não dava para olhar direto, porque ninguém olha direto para o sol. Eu lembrei esses dias que teve, acho que foi no final do ano passado, que teve um eclipse aqui, vocês lembram? Foi todo mundo para a litorânea olhar? Eu passei na litorânea no horário, eu não parei não, porque não tinha nem onde parar. Tinha tanto carro lá, era todo mundo com chapa de raio-x assim, olhando para o sol. Um eclipse. Agora você imagina o sol, ninguém olha direto para o sol. A Bíblia diz que a roupa deles reluzia. E ela ficou desesperada. Levaram o corpo do meu Senhor. Eles olharam para ela e disse: mulher, por que procura entre os mortos aquele que vive?
Vou falar de novo. Por que você está procurando entre os mortos aquele que está vivo? Ele ressuscitou. A Bíblia diz que imediatamente ela correu até a casa onde os discípulos estavam. E quando chegou lá, ela começou a falar: Jesus Cristo ressuscitou. Eu vi 2 anjos, ele ressuscitou. A Bíblia diz que imediatamente 2 dos 11 que estavam lá, porque não eram mais 12, saíram correndo, que era o Pedro e o João. Eles foram correndo até o sepulcro. Quando chegaram lá, o João chegou antes e não conseguiu entrar. Eu fico imaginando, gente, como é que não estava o coração deles. O João chegou e parou. Está lá no livro de João, acho que capítulo 20. A Bíblia diz que o João chegou e parou na porta, ele não entrou. E depois veio o Pedro, já cansado, com a expectativa alta, entrou e viu o sepulcro vazio. E ficou naquela situação: e agora? Roubaram o corpo do meu Senhor? Ela disse: não, os anjos falaram que ele ressuscitou. E a Bíblia diz que eles voltaram para a casa onde estavam os outros discípulos, porque eles estavam com medo das autoridades. Afinal de contas, as autoridades tinham conseguido a morte do líder deles, que era Jesus. Estava todo mundo com medo. O Pedro tinha até negado Jesus. Ah, pastor, o Pedro era covarde. Eu já estou mudando um pouco de ideia. Eu falava às vezes que o Pedro era o meu covarde, mas eu estou mudando de ideia. A prova disso foi o que eu acabei de falar para vocês. No momento que foram prender Jesus, ele puxou uma espada para lutar por Jesus. Ele não era tão covarde não, viu, irmãos? É porque a situação psicologicamente, emocionalmente era tão forte que eu acho que ele não aguentou. Eu não sei se a gente não faria a mesma coisa. Vendo o nosso líder morrer e aquela multidão, os soldados romanos armados. Ei, tu não andava com ele não? Em outras palavras, tu vai morrer junto? Não conheço. Gente, na hora do pânico, a gente faz coisas que não... Eu me lembro que quando eu era criança, uma vez no terreno lá onde a gente morava, se soltou um cachorro que era muito temido por todo mundo. Eu subi um muro que eu nunca tinha subido na minha vida. Sério. Eu subi um muro, o muro tinha quase 2 metros, eu era um menino de 8 anos de idade. Quando eu me vi, eu estava em cima do muro. Na hora do desespero, você faz coisa que você não consegue, normalmente. A Bíblia diz que o Pedro e o João voltaram onde estavam os outros 11 discípulos. Quando chegaram na casa, eles ficaram lá, só que a Maria Madalena ficou. A Maria Madalena, que por sinal não era prostituta, tá, gente? Maria Madalena foi uma mulher que foi liberta de 7 espíritos malignos. Falar, acho que está Lucas, acho que é Lucas 8:2, se eu não me engano. A prostituta lá que foi liberta lá por Jesus, que foi livrada na hora lá, era outra mulher que acredita-se que era uma mulher chamada Susana. Maria Madalena foi outra história, tá? Achou? Só um parêntese rápido. E algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos, eram várias mulheres que tinham espíritos malignos, tá? E de enfermidades. Maria chamada, da qual saíram 7 demônios. Ela seguia Jesus, ela não era prostituta, era outra história, tá? A Bíblia diz que ela ficou lá. Ela não foi embora com os discípulos. E quando ela ficou lá, ela avistou um outro homem, que ela imaginava que era o jardineiro do sepulcro, ou o coveiro. Ela chegou e disse assim: meu senhor, o senhor sabe onde é que está o corpo do meu Deus? E ela não conheceu Jesus, até o momento em que Jesus Cristo falou com ela. E eu quero que você pegue isso, para mais tarde a gente vai usar. A Bíblia fala que Jesus Cristo falou assim: Maria. E ela reconheceu a voz dele. E no momento em que ela reconheceu a voz dele, ela respondeu Rabone, que quer dizer mestre. E ela quis ir abraçar Jesus. Só que Jesus Cristo falou: não me toques agora, porque eu tenho que subir para o Pai. O meu Pai e vosso Pai, o meu Deus e vosso Deus. E você vai espalhar para todo mundo. E aqui já quebra de cara essa história de que mulher não pode ser pastora. A primeira pessoa para quem Jesus Cristo apareceu e mandou pregar que ele tinha ressuscitado foi para uma mulher. O que a gente faz hoje em dia, né? Pregar sobre a ressurreição de Jesus e a salvação dele. Eu não sou muito de pegar briga na internet não, mas teve um dia que eu peguei. Um determinado pastor falando, dizendo que mulher não tinha sacerdócio, que na Bíblia eu cheguei e rebati. E os irmãos da igreja dele, que é normal, vieram defender. Eu rebati tudinho. Pastor, se eu pego a briga na internet, nesse dia eu peguei, irmãos. A Quadrangular foi fundada por uma mulher, isso veio mesmo na minha veia. A minha mãe é pastora de igreja, minha tia é pastora de igreja, minha outra tia é pastora, mas veio em cima. Veio em cima. Uma mulher foi a primeira missionária. Você está entendendo? E depois Jesus Cristo apareceu para os discípulos.
Mas por que eu li esse texto com vocês de Lucas 24, 32? Porque nesse dia do domingo da ressurreição aconteceu muita coisa. A palavra de Deus fala que depois que Jesus Cristo subiu ao Pai e desceu, ele foi atrás de resgatar algumas pessoas, alguns outros discípulos ou codiscípulos. Gente, só para você saber, existia Jesus Cristo naquela região, 12 discípulos que eram os formais, digamos assim, as mulheres que assistiam Jesus, inclusive com os seus bens, mas existia um grupo maior de pessoas, cerca de 70. Era muita gente, além dos 12 discípulos, tinham 70. Era muita gente. A Bíblia fala que, acho que em Lucas capítulo 10, que certa vez Jesus Cristo mandou 70, ou foi 72, de 2 em 2 para entrarem nas aldeias para pregar o evangelho. Então tinha um grupo muito grande de pessoas. Dentre esse grupo grande de pessoas, existiam outros 2 discípulos que tinham ido embora. O problema da gente se precipitar é que a gente começa a sair do caminho que Jesus Cristo trilhou para nós. Jesus Cristo falou assim: ficai em Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder. Esses discípulos não ficaram em Jerusalém, eles começaram a andar a caminho de uma cidade chamada Emaús. Emaús era um distrito que ficava mais distante. E a Bíblia diz que eles estavam andando assim meio cabisbaixos, meio chateados. E Jesus Cristo chegou perto deles e começou a conversar. A Bíblia fala que no meio do caminho Jesus apareceu do nada. Olha só, eles estavam tão chateados que eles não notaram que apareceu uma terceira pessoa num caminho que só iam 2. Primeira coisa, apareceu uma terceira pessoa que era Jesus. E Jesus começou a conversar, começou a falar: o que vocês estão conversando, hein? A gente está conversando sobre o que aconteceu em Jerusalém há alguns dias atrás. E a Bíblia diz que Jesus olhou e disse assim: o que aconteceu em Jerusalém? E eles estavam tão chateados que eles começaram a ser grosseiros. Por acaso você é algum turista? Você não sabe o que aconteceu em Jerusalém? Você não sabe o que aconteceu há alguns dias? E Jesus insistia: mas o que aconteceu? Me fala. Eu acho que Jesus já estava treinando eles para pregar, para falar sobre a morte de Jesus. Me diz aí o que aconteceu. A Bíblia diz: eu vou contar o que aconteceu. Mataram Jesus, o Nazareno, varão perfeito, sem pecados, varão sem falha, sem mácula, mataram o nosso Senhor Jesus. E Jesus Cristo falou: foi mesmo, mataram ele? Quem era esse Jesus? E começou a conversar. E eles não reconheciam, porque na cabeça daqueles discípulos só estava problema. Isso tudo aconteceu no domingo da ressurreição. Às vezes a cabeça da gente, a mente da gente está tão focada em um problema que precisa de solução, que a gente esquece em focar em Jesus, que está caminhando do nosso lado todo dia. Jesus está do teu lado todo dia e você não está olhando para ele, você só está olhando para o problema. Os discípulos estavam conversando entre si, Jesus Cristo apareceu, eles nem notaram. Jesus Cristo começou a dialogar com eles, eles não notaram que era Jesus. Os olhos dele foram fechados. A Bíblia fala, foram fechados até pelo próprio Deus, eles não notaram. E a Bíblia diz que Jesus Cristo, tão pacientemente como ele é conosco até hoje, ele começou a falar dos profetas e das Escrituras. E a Bíblia diz que desde o Moisés, em outras palavras, desde lá do Gênesis, Jesus Cristo começou a falar com eles, explicando, e eles ouvindo. Quando chegou nas portas da cidade de Emaús, Jesus Cristo ia embora. Eles disseram: não, fica com a gente. A conversa está tão boa, a conversa está tão agradável. Em outras palavras, a gente está com o coração tão aflito, e o Senhor conseguiu acalmar o nosso coração. Entra com a gente dentro da cidade e vai cear conosco. E aqui eu quero falar para você rapidamente: sempre que você chamar Jesus para dentro do teu lar, Ele vai entrar com você e vai cear com você. Se você chamar. Ele colocou uma condição: eis que estou à porta aí. Eis que estou à porta aí. Se alguém abrir a porta, aí eu entro e ceio com ele. Jesus Cristo está à porta da tua casa, batendo todo dia. Se você abrir a porta, ele entra. Jesus Cristo está à porta do teu coração, batendo todo dia. Se você abrir a porta, ele entra. Agora, a partir do momento que ele entra, ele te transforma. A Bíblia diz que quando eles chamaram Jesus para cear com ele, ele foi. Quando entrou dentro lá da casa onde eles iam, Jesus Cristo começou a conversar, e estava conversando, e chegou um momento em que Jesus Cristo partiu o pão. Quando Jesus partiu o pão, eles se tocaram. Opa, é Jesus! A Bíblia diz que quando eles reconheceram Jesus,
Foi embora. E eles começaram a olhar atônitos um para o outro e falaram o que a gente leu agora. Um olhou para o outro assim: rapaz, o teu coração não estava ardendo não quando ele falava aquelas palavras de vida eterna. Tu não estava sentindo que era o Cristo que nos ensinou passou 3 anos e meio falando, nos ensinando, nos edificando, e a gente não se tocou, porque a cabeça dele estava focada no problema. Qual é o problema que precisa da solução de Jesus hoje, que você trouxe à casa dele? É financeiro? É de saúde? A gente tem aqui pessoas que precisam de problema de saúde. Um dia eu vim para a casa de Deus com um problema de saúde que precisava ser solucionado. No dia que a Olivia nasceu, ela nasceu e ficou roxa. E ela ficou roxa e ficou gelada. E eu nunca tinha entrado numa sala de cirurgia. E eu nem ia entrar no parto, eu só entrei porque a minha sogra atrasou. A Winnie ia entrar e eu liguei para minha sogra ainda estou no Uber. A mulher disse assim: não, ela tem que entrar agora. Eu digo: eu não vou deixar ela entrar sozinha, vou entrar. Quando eu entrei, gente, eu achei tão legal, fiquei me sentindo no Grey's Anatomy, olhando assim a cirurgia, e eu filmava e disse: Winnie, as tuas tripas. Aí o médico olhava para mim assim, eu digo: Winnie, olha aí, Winnie, olha eu filmando aqui. Aí a mulher fica aqui, né, na cesariana, né, e a mulher queria que eu ficasse aqui do lado do braço da Winnie. Eu disse: eu vou lá para a perna, que eu quero ficar focando daqui. Eu fiquei olhando assim, achei massa, ó. Bacana. Quando a Olivia nasceu, eu que nunca entrei na sala de cirurgia, vi, eu disse assim: essa menina tá roxa? Aí tinha uma médica neonatal que acompanha, disse assim: deixa eu ver aqui. Aí ficou olhando. Aí foram medir a temperatura, ela não alcançava a temperatura que precisava alcançar. Aí foram fazer os exames, assim: ela tem sopro no coração, no frigir dos ovos. A Olivia nasceu numa quarta-feira e na quinta-feira a gente ainda estava no hospital sem previsão de sair. Quinta-feira é dia de Quinta da Vitória, não é? Pastor, o senhor veio para a igreja? Vim. Por que eu vim? Porque eu estava precisando de oração. Uma amiga da gente chegou no hospital às 4:30 da tarde, mais ou menos, para poder visitar. Ela disse assim: eu fico aqui até 9 horas da noite. Eu disse: pois fica aqui com a Winnie que eu vou. Eu me lembro que quando o médico chegou lá, um médico altamente despreparado, eu não vou falar o nome por motivos éticos. O médico chegou, a Winnie estava operada, eu tinha saído do quarto um pouco, quando eu voltei a Winnie estava chorando e a menina naquele canguru, aquele becinho lá que fica lá. Eu digo: o que ele falou? A Winnie só disse assim, ele só chegou e disse assim: sua filha tem sopro, você não tem previsão de alta, e foi embora. O que eu fiz? Fui para o banheiro. Pastor, você foi para o banheiro fazer o quê? Orar. Eu fui conversar com o Deus que eu sirvo e com o Deus que eu prego. No banheiro de hospital mas no banheiro tem bactéria, pastor. Você acha que eu estava preocupado com bactéria, irmão? Eu me ajoelhei e fiz a seguinte oração: Senhor, a minha filha já é consagrada a Ti desde o ventre. Eu já ungi a barriga da Winnie. A barriga da Winnie era igual pastel de feira, cheio de óleo. Eu ungia desde o ventre. Eu digo: ela já é do Senhor, mas se o Senhor me permite a oportunidade de criar, eu vou lhe agradecer. Eu fiz essa oração. Eu vim para a igreja, o pastor Paulo, quando me viu, disse assim: o que tu está fazendo aqui? Eu digo: eu vim para a igreja. Cheguei aqui, falei com os irmãos, não disse a ninguém. Quando eu cheguei aqui, eu vim buscar, porque eu precisava. Não vim fazer oração de ofertório, não vim dar aviso, não vim fazer louvor. Eu vim à presença de Deus porque eu estava precisando. Naquele dia o meu problema estava me consumindo. O que eu fiz? Eu fui atrás de Jesus. Fui embora antes do culto terminar, porque eu tinha um horário para poder render a menina lá que estava no hospital, fazendo um favor para a gente. No frigir dos ovos está aí a menina gritando. A menina está com 6 meses e grita e não para de gritar. Essa menina aí que tem problema do coração, meu Deus do céu. Jesus Cristo ainda hoje opera milagres. A gente estava desesperado no hospital. Chegou o diretor do hospital, que era cardiologista. Eu estava discutindo com o povo. Pastor, se eu discutir, ninguém ia no quarto. O pessoal não queria dar nem a fórmula, porque a Olivia não estava pegando o peito e não queria dar a fórmula. Não, porque ela tem que pegar. A menina está morrendo de fome. Ela está há mais de 3 horas, uma recém-nascida de pouco mais de 24 horas sem comer. Aí eu falei: olha, a gente está passando por essa situação. Tinha um senhor bem alto aqui do lado. O senhor olhou para mim num feriado de 7 de setembro, porque ela nasceu na véspera de feriado. Eu sou o diretor do hospital, homem no feriado. E por acaso eu sou cardiologista. Deixa eu examinar sua filha. Foi só Deus, irmãos.
Só Deus. Ainda hoje o Senhor opera milagres. Quando eles reconheceram Jesus, eles começaram a olhar um para o outro e disseram assim: bem que o nosso coração ardia quando ele falava as palavras de vida eterna, bem que a gente sentia algo diferente. A Bíblia fala que imediatamente eles voltaram para Jerusalém, que era o lugar do qual eles não podiam ter saído. Irmãos, Jesus Cristo, quando ressuscitou, uma das primeiras coisas que ele fez no domingo de Páscoa, no domingo da ressurreição, foi ir atrás das ovelhas dele. Quem é a ovelha de Jesus aí diz amém. Ele vai atrás das ovelhas. Ele falou assim, põe aquele versículo, Jéssica, de João que eu mandei para você, por gentileza. Eu sou o bom pastor. Jesus Cristo falou, leia comigo, 1, 2, 3. Eu sou o bom pastor dá vida pelas ovelhas. Mas lá na frente ele diz assim: o mercenário não dá vida pelas ovelhas não, mas o bom pastor dá. Mas lá na frente ele diz assim: as minhas ovelhas escutam a minha voz e eu as conheço. Irmão, Jesus Cristo só investe tempo indo atrás de quem é ovelha dele. Ele não vai atrás de bode. Pegou aí? Bode é diferente de ovelha. Eu vi um dia desse uma reportagem de um pastor de ovelha de profissão. O cara que é pastor de ovelha mesmo. Ele falando a diferença entre ovelha e bode. A principal diferença é que o bode não é obediente ao pastor. Ele disse assim, ele não é português, não é brasileiro, ele não fala português. E ele dizia assim, o bode, ele tem uma dificuldade, ele esperneia muito, ele não obedece a gente. Jesus Cristo compara a igreja dele como ovelhas. Quem faz parte do aprisco do Senhor aí? O primeiro sinal de quem é ovelha de Jesus é obediência a Ele. A pergunta que eu quero fazer para você nessa noite, e é sobre isso que eu quero falar, a pergunta que eu quero fazer para você nessa noite: você é ovelha de Jesus? É ou não é? Qual é o sinal, pastor, que eu sei que eu sou ovelha de Jesus? Eu atendo a voz dele. Você está atendendo a voz de Jesus? Quando Jesus fala para você prosseguir, você está prosseguindo? Quando Jesus Cristo fala para você continuar caminhando, você continua caminhando? Quando Ele fala para você parar, você para? Quando Ele fala para você recuar, você recua? Quando Ele fala para você deixar de andar em determinados ambientes, você deixa? Você deixar de ingerir determinada substância, você já deixou de ingerir? Você deixar de se relacionar com determinadas pessoas, você já deixou de se relacionar? Deixou de se relacionar de um jeito que não é para se relacionar, que até hoje ainda não é para se relacionar. Você está obedecendo a voz do seu pastor? A principal característica. Olha esse versículo, leia comigo, 1, 2, 3. Eu sou bom, eu conheço as minhas ovelhas. A pergunta que eu quero fazer: Jesus Cristo te conhece? Eu conheço as minhas ovelhas, palavras de Jesus, e das minhas sou conhecido. Assim como o Pai me conhece a mim, também eu conheço ao Pai e dou a minha vida pelas ovelhas. Irmãos, a principal característica do Evangelho é transformação. Aquela pessoa que era briguenta não é mais briguenta. Aquela pessoa que tinha um ditado na ponta da língua, qual era o ditado? Quando vem para mim com um quente, eu já vou com 2 fervendo. Quem já escutou esse ditado? Tem gente que era assim, né? Não me chame para uma briga porque eu pago um boi para não entrar numa briga, mas eu pago uma boiada para não sair dela. Meu irmão, com Jesus é diferente. Se Jesus Cristo quisesse entrar numa briga, ele tinha entrado na quinta-feira, uma briga com Judas, ele tinha revelado na hora da Santa Ceia. Gente, é o seguinte, o que vai me trair é o Judas. Eu acho que o Pedro tinha pego a espada, tinha cortado, era o Judas na hora. Se ele pegou uma espada na hora para cortar a orelha do Malco, você acha que ele não tinha dado uma espadada no Judas? O Pedro era meio afoito, era meio sanguíneo. E Jesus Cristo falava o tempo todo: calma, gente, não é assim. Comigo é diferente, comigo o reino de Deus se inverte, comigo a lei muda. Por quê? Porque era a lei, chamada lei de talião, olho por olho e dente por... Jesus Cristo chegou inaugurando uma nova conduta. Ele disse: olha, comigo muda. Quando alguém bater na tua face, você oferece o outro lado. Por quê? Porque existia uma lei, que era chamada lei de talião, como eu falei agora há pouco, que dava direito a quem fosse ofendido de qualquer forma a ofender na mesma moeda. Se alguém batesse na cara de alguém, aquela pessoa que teve o tapa, que levou o tapa, tinha um direito legal de bater do mesmo jeito.
E Jesus Cristo olhou e falou para as pessoas: abram mão da lei. Em outras palavras, eu estou ofertando para vocês um novo modo de viver. Tem gente que diz que ama Jesus e eu acredito que ama. Tem gente que está na igreja, em determinadas igrejas, e está vindo e está adorando, mas ainda não pegou a maneira de viver de Jesus e começou a praticar. Ou eu estou falando alguma mentira? Você está entendendo? Olha, eu falei no ensino bíblico esses dias. O apóstolo Paulo, quando ele chegava em todas as cidades, a primeira coisa que ele fazia era implantar o reino de Deus. E falar daquilo que o reino de Deus podia fazer na vida das pessoas. O Paulo nunca era influenciado pelo meio. Vou dar um exemplo para você. Você sabe qual era a cultura que tinha em Atenas? A cultura dos atenienses? A cultura dos atenienses, isso era status. Era status. Era andar com um eufebo. Você sabe o que é um eufebo? Um eufebo era um adolescente que andava de mãos dadas com um homem adulto. E esse homem fazia de tudo com o adolescente que você pode imaginar. E além dele fazer de tudo com o adolescente, ele andava de mãos dadas com ele no meio da sociedade. Isso era chique. Hoje em dia as pessoas gastam a vida para comprar um iPhone para se tornar chique. Naquela época eu comprava um eufebo. E andava com ele aqui de mão dada, ó. Pergunta que eu faço para você: você acha que o apóstolo Paulo tinha um eufebo? Ele implantou o reino de Deus naquele lugar. Ele não deixou ser influenciado pelo meio. Jesus Cristo falou: olha, aquele que quiser vir após mim, eu ouvi bem baixinho, mas foi bem baixinho mesmo. Aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua e siga-me. Palavras de Jesus. Que é outra palavra bem forte, eu estou falando só palavra de Jesus, não é minha não, tá? O caminho que conduz à salvação é? O que conduz à perdição é? O que ele está falando aqui, ele está dizendo: eu conheço as minhas ovelhas, eu sei aquelas que estão escolhendo o caminho estreito. Eu sei as ovelhas que estão escutando a minha voz, e eu as conheço. E eu dou a vida por elas. Quem é a ovelha de Jesus aqui? Ele foi atrás dos homens que eram ovelhas dele e foi resgatá-los. Mas foi a atitude dos homens em voltar para Jerusalém que concretizou essa salvação. Você consegue entender? Vou dar outro exemplo para você. A Bíblia diz que quando Jesus Cristo estava entrando dentro de Jericó, que é uma das cidades mais antigas do mundo, quando ele entrou dentro de Jericó, aprendi isso, com o pastor Bruno na época. Um homem bem baixinho queria ver Jesus, porque ele era muito famoso. Como era o nome desse homem? Como era o nome do homem? Ele queria ver, porque Jesus Cristo já era famoso. A Bíblia diz que a fama de Jesus se espalhou. Eu sempre costumo dizer que Jesus Cristo tinha e tem controle de tudo. A única coisa que ele não tinha controle era da fama, porque ele operava um milagre e dizia assim: não fala nada para ninguém não, não fala nada para ninguém não. E as pessoas falavam. A Bíblia diz que naquele dia, quando Jesus estava passando e a multidão seguindo, ele olhou para cima e disse: Zaqueu, hoje eu vou cear contigo. O Zaqueu recebeu Jesus na casa dele, uau! Mas até então ele não tinha recebido salvação. A Bíblia diz que Jesus Cristo ficou caladinho. E o Zaqueu, tocado pelo Espírito Santo, disse assim: olha, de tudo que eu roubei, eu vou devolver 4 vezes mais. O pessoal: uau! E do que eu tenho, eu vou dividir metade e vou dar aos pobres. Depois que o Zaqueu tomou essas duas atitudes, Jesus Cristo falou: nessa casa também entrou salvação, porque esse também é filho de Abraão. Em outras palavras, o Zaqueu aceitou a proposta de Jesus. Aí a salvação se concretizou. Você consegue entender? O caminho com Jesus Cristo é uma via de mão dupla. Aí diz: pastor, como é que eu sei que eu sou ovelha de Jesus? É só você escutar a voz dele. Ele falou para os discípulos certa feita, acho que é João 14, Jéssica, deixa eu ver aqui. A prova de quem é amigo dele. João 15, 14. Quem é amigo de Jesus aí? Pode levantar, quem tiver certeza. Quem é amigo de Jesus aí? Pronto. Olha a característica de um amigo de Jesus. Leia comigo bem forte. 1, 2, 3. Vós serei meus amigos. Vamos ler de novo. 1, 2, 3. Vós sereis. Palavra de Jesus. Não dá para andar com Jesus sem obedecê-lo.
Amém. Não dá para ser ovelha de Jesus e ser resgatado por Ele sem ouvir a voz dEle. A maior característica do Evangelho, eu quero que você fixe isso na sua mente hoje, nesse domingo de Páscoa. A maior característica do Evangelho é um negócio chamado transformação. Quem precisa ser transformado por Jesus? A minha mão está erguida. Pastor, mas tem coisa que eu não consigo largar. Vai pedindo ajuda a Jesus que você vai largar. Pastor, mas eu amo Jesus, eu acredito. Mas eu não consigo largar o pinga em mim. Pinga em mim, pinga em mim. Nessa casa tem goteira. Pinga. Irmão, pede ajuda. Tem pessoas que têm conversões instantâneas, tem outras que não têm. Vou dar um exemplo porque ele fala muito isso, já vou encerrar. Meu pai. O meu pai se converteu, ele ia para o grupo de homens, ele ajudava nos eventos da igreja, ele já tinha aceitado Jesus, ele já tinha se batizado nas águas, mas todo dia ele saía de casa, ia para um bairro próximo, tomava uma pinga e fumava uma carteira de cigarro. E ele fala, ele passou mais de 3 anos assim, ele não conseguia largar, até que chegou um dia que ele conseguiu. Por que eu estou falando para você? É que se você insistir em Jesus, Ele te ajuda e você vai conseguir largar essa situação. Você pode dizer amém por isso? Se você insistir em Jesus, Ele vai te ajudar. E a partir do momento que você largar Jesus Cristo, tem coisas muito maiores para você do que você imagina. Quem aqui fez um projeto de vida e entregou naquela urna aqui no último culto do ano? Quem aqui ainda está esperando uma bênção? Talvez Jesus Cristo está esperando uma atitude tua para poder liberar a tua bênção. Existem bênçãos de Deus que são condicionadas à atitude da gente. Você consegue entender isso? O pastor Paulo sempre fala, irmãos, para a gente encerrar, que a nossa vida com Cristo ela é uma via de mão dupla. No início Deus vai abençoando a gente, no início Deus vai provendo alguns milagres, quase como se fosse uma espécie de namoro, que o namoro é assim, né? No início todo mundo começa bonitinho, cheirosinho, banhadinho. Sempre que vai para a casa da namorada, bota um frigeles na boca, é o novo. No início é tudo cheirosinho, né? Ninguém aparece amassado, ninguém aparece assanhado, ninguém fica de mau humor no início do namoro. Não é assim não, irmãos? Quem é casado aqui, levanta a mão. Deus ajude todo mundo. No início do namoro era assim ou não era? Era assim, Jamile? E hoje? Nem fala não, irmão, não fala. Era assim, Milena? Não, isso era tão legal, né, gente? Umas pessoas me perguntaram uma vez como foi que eu casei com a Winnie. Na verdade, a Winnie ela tem um irmão de criação que era meu amigo de infância. Aí ele foi lá e começou a namorar com a minha irmã. Eu fiquei tão enciumado que eu passei não sei quanto tempo sem falar com ele. Mas rapaz, como é que pode? Aí ele casou. Aí eu disse assim, vou me vingar, vou casar com a irmã dele. Aí casei com a Winnie. Casamento por vingança, tu já viu? Ela disse assim, tu casou comigo por quê? Eu digo, porque eu era doido para andar no carro do teu pai. O meu sogro tinha um carrão sedã preto. Eu era doido para andar no carro do teu pai. A Winnie, ela era neta de fazendeira. Aí venderam a fazenda esses dias. Eu nunca vi nem uma cabeça de capote. Nunca. Nunca. Gente, eu fiz o maior investimento. Ou investimento errado. Esse que eu... Maravilhoso, gente. Estou brincando. Eu tenho que dizer que senão eu apanho quando chegar em casa. No início do namoro é tudo diferente. A vida com Cristo também é da mesma forma. Você vai chegando e Jesus vai te abençoando. Mas vai ter um momento que você vai ter que casar com Ele. O que a Bíblia compara a vinda de Cristo? Como as bodas do... Boda significa casamento. Quando você casa, muda. Muda ou não muda? Aí vem o comprometimento. A vida com Cristo é do mesmo jeito. Por isso que a relação que Ele fala com a gente é sempre de pastor e ovelha. É sempre de noivo com noiva. Por quê? Por que a Bíblia fala que a igreja é a noiva de Cristo? Quem já ouviu isso? Só para esclarecer rapidamente aqui no final. Porque no casamento no Oriente, a entrada principal é a do noivo. Pasmem! A noiva fica aguardando o noivo, você sabia disso? Aqui no Ocidente mudou. Quem é a pessoa mais importante do casamento aqui? É e depois é a mãe da noiva. O noivo só serve para dizer sim.
Tem um casal que pediu para eu casar eles, aí o noivo veio, pastor, é porque a cerimonialista falou que hoje em dia, viu, Elis? Hoje em dia os casamentos são assim, tem uma espécie de coreografia ou de peça no meio do casamento. Eu disse, como é a história? Na minha época ainda disseram assim, por que você não canta para a unha? Eu digo, meu irmão, deixa eu falar uma coisa para você. Existem 2 eventos que são os eventos mais propícios para alguém pagar mico, é velório e casamento. Eu só vou entrar e vou falar sim, e o resto é só depois do casamento. Acabou, o noivo só serve para dizer sim. No Oriente é diferente. No Oriente, o noivo é o principal. Por isso que a Bíblia diz que a igreja está aguardando a vinda do noivo para um casamento eterno. Quem vai para as bodas do Cordeiro aí, dá um glória a Deus. Fala mais forte. Quem vai para as bodas dos Cordeiro aí? As bodas de quê? As bodas de quê? Por isso que a Bíblia fala que a gente é ovelha. Você entendeu aí? Eu quero que você saia dessa noite com essa certeza. Quem é ovelha de Jesus? Está fraquinho demais. Eu acho que o diabo está querendo colocar dúvida na cabeça de vocês. Repete comigo. Diga, sai diabo. Pronto aí, ó. Quem é a ovelha de Jesus aí? Pronto. Põe aquele versículo lá de João 15 de novo, aquele da tela azul. O Ministério do Louvor pode subir. Quero que você leia agora assim com o coração mais tranquilo. Se eu sou ovelha de Jesus, eu faço parte desse aprisco. Vamos lá, 1, 2, 3. Eu sou o bom pastor. Eu conheço as minhas. Quem é a ovelha de Jesus aí? Vou falar até você fixar na sua cabeça. Eu conheço as minhas ovelhas e das minhas sou conhecido. Assim como o Pai me conhece, a mim também eu conheço o Pai e dou a minha vida pelas... Foi por você que Jesus Cristo morreu numa sexta e ressuscitou no domingo. Você pode aplaudir a Jesus? É por você. E é atrás de você que Ele vai sempre que você se desviar. Sempre que você pular para outro caminho, Ele vai atrás de ti. Porque você é ovelha, Ele vai atrás das ovelhas dEle. Amém? E Ele ainda fala, acho que Jéssica, se eu não me engano, é no João 15... 14, eu acho que João 15:15, deixa eu ver se é 15:15, só para dar um alento no teu coração, para você que tem familiar que ainda não está no aprisco de Jesus. Deixa eu ver aqui. Não, é não. É no 10 mesmo, Jéssica. 10:16. Ele disse, pastor, mas eu estou servindo a Cristo, mas na minha família ainda não tem tantas ovelhas assim. Olha o que Jesus Cristo fala, ó. Só para acalmar o teu coração na noite de hoje. Ainda tenho outras que não são desse aprisco. Olha o que Jesus está falando. Também me convém agregar estas, ou resgatá-las. E elas ouvirão a minha, e haverá um rebanho e um pastor. Quem tem pessoas dentro de casa que precisam ser resgatadas por Jesus? Pois você vai ler agora com o teu coração cheio de fé. Vamos lá, 1, 2, 3. Ainda tenho outras ovelhas. Você está lembrando daquela pessoa que está lá na tua casa, que está só maldizendo? Está indo para a igreja de novo, quer levar uma rede para armar lá dentro, tu vive lá? Gente, quem já veio para a igreja e recebeu insulto antes de vir? Levanta a mão. É ruim, né? Tem problema não. Tem problema não. Ainda tenho outras ovelhas. Essas pessoas que estão te insultando dentro da tua casa, elas vão ser alcançadas por Jesus. Você pode dizer amém por isso? Ainda tenho outras ovelhas que não são desse aprisco. Também me convém agregar estas. E elas ouvirão a minha voz. Esse teu marido aí vai ouvir a voz de Jesus. Esse teu filho que está metido com droga, ele vai ouvir a voz de Jesus. A tua esposa que você acha que está tendo uma outra situação com outras pessoas, ela vai ouvir a voz de Jesus. A tua mãe que fica te julgando, ela vai ouvir a voz de Jesus. O teu pai que fica falando mal de você, ele vai ouvir a voz de Jesus. E ele vai fazer parte desse aprisco. Elas ouvirão a minha voz e haverá um rebanho e um pastor. Quem é o pastor? Só quem é ovelha de Jesus agora se coloca de pé.